Eu sempre aprendi que quem fala baixo é ouvido primeiro. Falar alto desperta desconfiança, falar baixo acalma, aproxima, abre portas. O pastor da primeira batista de Belixás disse que eu era um milagre, uma alma resgatada das mãos do mal. E a casa de acolhimento, no final da Highway 23, me deu um quarto com uma janela que rangia como uma prece mal ensaiada. O colchão tinha o mapa de outros corpos afundado na espuma. A cabeceira possuía pequenos riscos como unhas disfarçando pedidos. Sorri, respirei fundo e agradeci a todos, como sempre. Quem agradece, fica. Meu nome no crachá era Helena, mas meu nome verdadeiro muda toda vez que alguém decide me salvar. Você está segura agora, disse a assistente social, tocando meu ombro com dedos que tremiam de café e culpa. Quero que saiba, nada do que aconteceu foi sua culpa. Eu a olhei por um segundo a mais do que o confortável, como quem tenta ter certeza se a verdade aceita ser vestida de ternura. Concordei com a cabeça e sussurrei, obrigada. Naquela noite, o gerador da casa falhou 2 vezes. As lâmpadas piscaram e a televisão na sala principal ficou só com som. Eu ouvi o pastor ensaiar o sermão de domingo. O Senhor vê o coração. Engraçado, as pessoas sempre acham que Deus está olhando o coração delas. Ninguém pergunta se por acaso Ele está olhando o meu. Fizeram orações comigo, todas de mãos dadas, e me deram chá de camomila. Perguntaram se eu conseguia dormir com a porta fechada. Eu disse que não. Elas deixaram aberta. Claro, querida, o corredor fica iluminado a noite toda. Qualquer coisa é só chamar. A luz do corredor era amarela, cansada, e formava na parede do meu quarto a sombra de uma cruz torta. Fiquei olhando para aquela sombra até adormecer, contando quantos segundos ela parecia desaparecer, quando o vento batia e o poste rangia lá fora. Descobri cedo que o medo tem ritmo, e quando você aprende a batida, dança melhor que todo mundo. O dia seguinte trouxe visitas. Uma psicóloga com voz doce, um policial de barba rala e olhos azuis cansados e uma voluntária chamada Laís, que dizia meu bem, como quem põe açúcar no café até esconder o gosto de tudo. A psicóloga pediu que eu contasse minha história no seu tempo. O policial anotou o que podia virar prova. Laís pediu um abraço. Eu abracei, depois me soltei rápido, como se lembrar do toque me doesse. Funcionou. Laís mordeu a boca emocionada e me trouxe um cobertor com estampas de flores que parecem vivas na luz da tarde. Guardar lembranças úteis é uma disciplina. Uma flor, um cobertor, um cheiro, as portas se abrem sozinhas. À noite, escutei passos vindos do sótão. Na casa diziam que era bicho, madeira velha, vento. Eu sabia distinguir o peso de um corpo. Não cometo erros fácil. Levantei devagar, encostei a orelha no batente. Alguém se movia lá em cima cuidadoso. O pastor havia dito que só guardavam caixas antigas no sótão. Doações, livros, arquivos. Eu tivera acesso a casas demais para acreditar em caixas inocentes. No terceiro dia, pedi para ajudar na cozinha. Quero ficar útil. A cozinheira, Dona Iraci, me entregou uma faca de pão. Faca de pão não corta pele fácil, mas ajuda a treinar a mão. Quando terminei, limpei a lâmina com pano úmido e deixei secar apoiada na madeira, sentindo o fio pedir atenção. Tudo pede atenção quando você aprende a ouvir. As voluntárias eram 2 à noite. Laís e uma menina nova, Rebeca, que estudava criminologia e achava que a vida era um quebra-cabeça com manual. Rebeca queria que eu contasse detalhes, horários, lugares, placas de carro, nomes, cheiros. Eu dei peças verdadeiras o suficiente para que parecessem minhas. Inventei só o intervalo entre elas. A verdade precisa de costura para parar em pé. Ele me fazia escolher a música, eu disse com a voz quebrada. Todas as vezes a mesma canção ruim do rádio. Rebeca olhou para o chão como se estivesse vendo sangue entre os azulejos. Laís fez um carinho no meu cabelo. Você é forte, sussurrou. Ninguém percebe como uma frase pode ser uma chave. Quem é forte merece confiança. Quem merece confiança recebe portas destrancadas. Na madrugada, levantei sem fazer barulho. Cruzei o corredor com passos que pesavam menos que poeira. A porta do sótão ficava ao fim, depois do armário de vassouras.
Tinha um cadeado, agora não tinha. Faltava a lingueta. Alguém a retirara e recolocara tantas vezes que o ferrugem desistiu de existir. Abri devagar. A escada era íngreme, o ar quente, cheio de poeira doce, como casas que lembram de gente. O mundo tem cheiros que ensinam histórias. Lá dentro, encontrei caixas com roupas, cadernos de inscrição, fichas com fotos de mulheres que sorriam sem saber para quem. Encontrei também um gravador antigo e fitas etiquetadas, treinamento, depoimento 03, ensaio. A fita ensaio me interessou. Eu já sabia o suficiente para reconhecer o zelo quando ele se mostra tímido demais. Coloquei a fita, o chiado encheu o sótão. A voz do pastor apareceu, mais baixa, mais crua. Repita comigo, vocês estão seguras aqui. Não há nada a temer. Confiem. A voz de Laís respondeu como eco. Vocês estão seguras aqui. Pausa. Repita mais devagar, disse ele. De novo e de novo. Sentei no chão, no meio do pó. O treino, o tom, a cadência, tudo estudado, tudo gentil, tudo certo demais para não doer. Saí antes do amanhecer, deixei a porta como estava, a sombra da cruz ainda torta no corredor. No café, Laís brincou com o cabelo, perguntou se eu dormira bem. Tive sonhos, respondi. O que você sonhou? De quis saber a psicóloga, que havia voltado cedo demais. Que uma porta que devia proteger, na verdade, abre para um porão. Ela anotou. Senti pena. Não do tipo que sofre, do tipo que observa. Passei o dia ajudando na lavanderia, dobrando lençóis que traziam o desenho de corpos de outras noites. Rebeca apareceu com um bolo improvisado e riu alto demais, como quem tem medo do silêncio. Quero te mostrar uma coisa do curso, disse orgulhosa. Estendeu um livro grosso. Padrões comportamentais. Tem um capítulo sobre sobreviventes que, às vezes, repetem comportamentos para recuperar controle. Eu segurei o livro, sorri de novo. Interessante, falei. Então quem aprende a sobreviver, aprende também a imitar. Rebeca piscou. Pode acontecer. Ela não entendeu a pergunta que não fiz. No fim da tarde, o pastor me chamou para orar na sala pequena, onde guardavam as cestas de doações. Ele fechou a porta, pediu que eu sentasse. Quero que se sinta acolhida, disse, colocando a mão nas minhas costas. Leve demais para um homem que pregava firme aos domingos. Eu recuei sutil. Ele recuou junto. Claro, perdão. A boca saiu em linha reta, o corpo aprendeu rápido. Treinado. Laís entrou com chá. Fiquem à vontade, disse ela. E a xícara fez um som agudo quando tocou o pires. Sons pequenos contam verdades grandes. À noite, o cadeado estava de volta no sótão. Mas a lingueta não encaixava direito. Quem fecha com pressa esquece que fechaduras são memórias. Antes da meia-noite, a casa ficou em silêncio. Eu contei até 300, que é o tempo das culpas terminarem uma oração. Saí do quarto sem sapatos. Parei na cozinha. Peguei a faca errada, a de pão. Lembrei da lição. Troquei pela de legumes, fio suficiente para promessas. Subi. O sótão respirava quente. Abri outra caixa, encontrei cartas. Obrigada por tudo. Vocês me salvaram. Nunca me senti tão cuidada. No fim de uma pilha, uma carta sem assinatura. Parem de gravar rezas. Deus sabe quando é treino. Guardei. Atrás de um biombo de lona, o verdadeiro motivo do cadeado. Uma maca com cintas de couro, limpa demais, escondida demais, inocente demais. Treinamento de contenção, diriam. Segurança, prevenção de surtos. Palavras são paredes recém-pintadas. Por trás, sempre tem algo. A escada rangeu. Eu não me movi. Laís apareceu primeiro, depois o pastor. Nenhum dos dois parecia surpreso. Você não devia estar aqui, disse ele calmo, professoral. Laís segurou um molho de chaves, como quem segura um terço. Com fé. Helena, meu bem, esse espaço é técnico. Só usamos quando alguém não coopera direito. Já completei? O pastor respirou fundo. Quando alguém se machuca tentando fugir de si mesma. Olhei a máquina, as fitas, o gravador. Fuga de quem? Do que você acha que eu sou? Ele sorriu. Um milagre, como disse. Mas milagres precisam de direção. Nós orientamos o milagre. Laís deu um passo. Vamos descer, querida. Você está nervosa. Vi nos olhos dela a rachadura antiga,
A mesma que transforma cuidado em obediência. Eu a reconheci porque a possuo. Desliguei a luz. No escuro, as vozes perdem coragem. O pastor tateou a parede atrás do interruptor. Eu já estava ao lado dele. Encostei a lâmina no ar entre nós. Não gritem, sussurrei. O silêncio que veio tinha sabor metálico. Isso aqui, continuei, é acolhimento ou é colheita? É proteção, disse ele, voz baixa. Nós protegemos vocês de vocês mesmos. E quem protege vocês de mim? Reperguntei. Laís chorou, finalmente. Uma lágrima só. Pessoas treinadas choram com economia. Por que você está fazendo isso? Ela pediu trêmula. Coloquei a faca no bolso do avental, porque todo mundo aqui quer ser santo. E eu não quero. Eu só quero ser verdadeira. Desci na frente. Eles vieram atrás, obedientes, como ovelhas que aprenderam o caminho. No corredor, a cruza torta fazia sombra no meu rosto. Agora parecia uma coroa inclinada. Na cozinha, deixei a faca na pia, como quem lava as mãos de uma história ruim. Laís tentou me abraçar. Não faça isso com a gente. Você está ferida. Eu segurei seu pulso. Apenas com os dedos. Bastou. O corpo dela entendeu que existia uma linha que não devia cruzar. O pastor aproximou-se postura de quem conduz. Ouça, disse. Aqui ninguém te obriga a nada. Só pedimos que confie. Você pode dormir no meu escritório hoje, se preferir. Porta aberta. Eu fico no sofá. A oferta era perfeita demais, como as frases nas fitas. Você treinou isso em qual fita? Perguntei. E os olhos dele traíram um mínimo choque. Gostei. Choques mínimos revelam mapas. Helena, Laís falou, se quiser eu fico com você. Não vamos te deixar sozinha. Eu deixei cair os ombros com a medida certa de cansaço. Eu confio em vocês, menti, com a transparência exata de quem quer muito acreditar num futuro melhor. Só deixem a luz acesa. Eles se olharam, aliviados. Planos refeitos cabem fácil em corações ansiosos. Subi para o quarto, fechei a porta pela primeira vez. O corredor ficou à meia luz. Deitei, contando segundos, ouvindo a casa. Quando o relógio da sala bateu 2, a maçaneta girou sem ruído. Fiquei imóvel. O cheiro de cânfora e papel velho antecede passos de pastor. Ele entrou, o peso do corpo desenhando o mapa no piso. Parou ao lado da cama. Helena? Sussurrou. Está acordada? Não respondi. Algo metálico arranhou o criado mudo. Chaves. Eu sei o que você viu, ele disse, mas você não entendeu. A mão dele tocou meu braço por cima do cobertor. Leve, preciso, ensaiado. Eu virei o rosto devagar, como quem emerge de um sonho difícil. Entendi o suficiente, respondi. Entendi que vocês precisam de alguém para justificar a própria bondade. A lâmpada do corredor oscilou. Ele suspirou. Fizemos tudo por amor. Todo mundo diz isso antes do pior. Puxei a coberta até o queixo, como se fosse uma criança. Ele recuou um passo e sentiu o ar abrir espaço entre nós. Amanhã conversamos com calma, prometeu. O amanhã dos bons é sempre um armário onde se escondem monstros. Ele saiu. A luz apagou. As paredes respiraram. Esperei mais 1 hora. O ranger do sótão voltou. Mais passos. Não dele, deles. A casa tem mais donos do que confessa. Coloquei o casaco, peguei o cobertor de flores que Laís me dera, enfiei a carta sem assinatura no bolso e saí pela janela. Porque janelas são portas para quem não acredita em portas. O terraço tinha telhas soltas e um céu tão preto que dava para ouvir. Desci pela calha até a varanda e pulei o jardim. Ninguém ouviu. Quem se acostuma a sussurros perde a audição para quedas. Caminhei até a estrada. O vento da madrugada trazia poeira da água e sal do pântano. Longe, um guincho mecânico gritava no porto. Parei no acostamento, embrulhei-me no cobertor e esperei. Demora pouco para alguém querer salvar um corpo de cobertor na beira da estrada. Parou um carro de vidro trincado. Motorista de mãos grandes, uma aliança apertando a pele. Você tá bem, moça? Ele perguntou, baixando o vidro. Não! Respondi com a voz que aprendi a usar quando a chave precisa girar. Ele abriu a porta. Entra. Aqui no banco da frente. A polícia tá fazendo ronda. Eu sentei e ajeitei o cobertor. Obrigada. Ele sorriu. Bondade de quem carrega turnos demais e segredos de menos.
Na curva seguinte, pedi para parar num posto. Preciso ligar para uma amiga. Usei o telefone público. Disquei números que não existem. É importante parecer real enquanto se inventa. Ele esperou, como esperam os homens que acreditam que fizeram a coisa certa. Dei a ele meu nome de hoje. Helena. Ele me deu o dele. Matheus. Voltei ao carro. Quer carona até a ponte? E ele ofereceu. Aceitei. Gente boa sempre oferece uma ponte. Perto do trevo, pedi que seguisse à direita, por uma rua sem saída, que dava para um armazém abandonado. É aqui que minha amiga mora, menti. Ele parou, desconfiado por um segundo, mas a luz do painel o tranquilizou. Tem certeza? Tenho. Eu me inclinei como quem vai agradecer com um abraço, e minha mão achou o macaco hidráulico. Debaixo do banco, a cidade inteira guarda, ferramentas sob histórias bonitas. Obrigada por tudo, Matheus, sussurrei. Ele sorria ainda quando o mundo ficou mais silencioso do que devia. Não demorou. Quem acorda cedo demais dorme fácil demais. Eu caminhei até a água e lavei a barra do casaco. O cheiro do rio apaga lembranças alheias. Voltei à estrada com passos leves. Deixei uma moeda na boca do telefone público como quem paga pedágio aos fantasmas e segui para o norte, para a próxima igreja, a próxima casa de acolhimento, a próxima música de rádio ruim que alguém vai me oferecer como consolo. Sempre tem outra Laís, outro pastor, outra Rebeca com a mania de acreditar que tudo é manual. Sempre tem outra janela que prefere ficar aberta para dizer que não tem nada a esconder. Se você chegou até aqui, é porque algo em você também se reconheceu no escuro. Deixa o like, se inscreve e compartilha. Até a próxima.